Então, a gente continua com a ideia de calculando o campo elétrico, tá? Note que o que muda é o caso, distribuição contínua de cargas, né? Essa é a nossa terceira semana, aula da quarta-feira. Muito bem. Então, só comentar a constante, sobre a constante K, ok? Então, comentando aqui, eu tenho o seguinte, a constante eletrostática K, como a gente já falou, é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Eu tenho notado que de algumas transparências eu estou esquecendo de colocar o quadrado aqui. Fiquem atentos, viu? Porque é Newton vezes metro ao quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Que pode ser também escrita como sendo 1 sobre 4π epsilon zero. Você pode ter verificado no livro, tá? Qualquer um dos livros de física sempre vai trazer também essa notação. K é colocado no iniciozinho, depois se abandona o K em prol desse 1 sobre 4π epsilon zero. E aí você vai perguntar naturalmente por que sair de uma coisa que é mais simples para uma coisa que aparentemente é mais complexa. Okay? Note que quando eu escrevo K, que é 9 vezes 10 a nona, como 1 sobre 4π epsilon zero, se você isolar o epsilon zero, fizer a conta, você vai descobrir que epsilon zero é 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb ao quadrado sobre Newton vezes metro ao quadrado. Inverteu a unidade, tá? Então, isso aqui é mais complexo do que o de cá, dá para ver, né? Então, por que se favorece essa forma de escrever? Por uma única razão. O epsilon zero, esse zero aqui, se refere a uma propriedade do vácuo. Inicialmente, isso deve ser muito esquisito para alguma pessoa que ouve isso, porque a gente está acostumado de criancinha a ouvir falar que o vácuo é a ausência de todas as coisas, é o vazio. Né? Então, como é que o vácuo tem propriedade? Isso seria dizer assim, por exemplo, olha, tem vácuo amarelo, vácuo azul, vácuo verde, né? Essa é uma propriedade do vácuo. De fato, para a gente não trata o vácuo mais como a ausência de tudo. Na física, o vácuo é uma coisa muito ativa, cheia de propriedades. Então, uma das propriedades é o que chama a permissividade elétrica do vácuo. Seria uma seguinte ideia: para cada carga, quanto campo elétrico o vácuo deixa passar. Tá? Seria uma ideia desse tipo. Isso está muito solto agora, né, porque a gente não vai se aprofundar nisso. Mas você vai ver então epsilon zero escrito dessa forma, tá? É a permissividade do vácuo. Acontece que, assim como tem epsilon zero na eletrostática, tem uma outra constante, que é a prima de epsilon zero, que é o μ zero, que é lá no magnetismo. Esses dois números você pode obter através de experimentos, tá? Experimentos aqui na Terra. E se você multiplicar os dois, tirar a raiz e inverter, dá exatamente a velocidade da luz. Ou seja, uma das principais razões de abandonar o K e começar a utilizar o epsilon zero é porque o epsilon zero reflete um conhecimento muito mais avançado. Ele mostra que a gente entende o vácuo como um meio, tá? Um meio muito ativo. Bem, a gente tem o campo elétrico de Coulomb, dado por K vezes Q sobre R ao quadrado, né? Acontece isso no vácuo. Quando a gente escreve assim, a gente está pensando no vácuo. E ao invés do K, eu posso escolher o 1 sobre 4π epsilon zero, então a mesma equação fica assim. Então essa aqui também é a lei de Coulomb para o vácuo. No caso em que eu esteja dentro d'água e eu tenho um campo elétrico dentro d'água, o que eu vou fazer? Eu vou abandonar o K do vácuo, que é 9 vezes 10 a nona, e vou usar um K específico para a água. Tá? Assim como existe um K específico para a água, existe também um epsilon específico para a água. Então, existem tabelas onde cada material dielétrico tem lá listado o seu valor de epsilon. Ok? E ninguém dá muita importância para o K. Se você quiser calcular o K, você sabe, você usa essa equação aqui. Né? Mas o principal vai ser o epsilon. O que é que muda? Em vez de ser o epsilon zero, agora é o epsilon da água. Eu usei o símbolo de A para água. Ok? Cada material dielétrico tem constantes diferentes.
Determinando o campo elétrico, tá? De diferentes distribuições. O que é que a gente viu nas últimas aulas? A gente viu o seguinte, a situação de você tem duas cargas. Então tem uma carga Q1, uma carga Q2, você quer o campo elétrico nesse ponto aqui. Então o que você faz? Você calcula o campo elétrico de 1, calcula o campo elétrico de 2, soma os dois e tem a resultante. Então a estratégia sempre é essa aqui. Campo elétrico resultante vai ser igual à soma do campo elétrico para cada uma das cargas. Nesse exemplo que eu coloquei aí, N maiúsculo é 2. E quando eu quero calcular o módulo do campo elétrico, você sempre vai precisar fazer isso, você vai usar a lei de Coulomb se for uma carga pontual. Então, K vezes Q sobre R ao quadrado. Okay? O que mais que a gente fez na última aula? A gente fez a situação onde você tem uma pancada de cargas, tantas cargas lá que você não consegue mais contar as cargas, tá? Mas elas continuam sendo cargas discretas. O que a gente tem aqui? Uma carga, tá? Que a gente vai chamar de delta Q, delta simbolizando para os físicos pelo menos pequena quantidade de carga, causa em um certo ponto um pequeno campo elétrico. Então eu posso mudar de carga em carga e ver o campo elétrico resultante. Todos eles são vetores de campo elétrico, então eu posso somar esses campos elétricos. Então eu tenho aqui o campo elétrico, é a soma de pequenos campos, onde cada um desses pequenos campos é dado pela lei de Coulomb. Ok. Então, o que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai ver a situação contínua, onde aqui embaixo já não tenho mais aquelas bolinhas todas. O que eu tenho? Eu tenho agora uma haste, por exemplo, tá? E essa haste tem pequenas cargas distribuídas ao longo da haste, tá? E eu quero saber o campo elétrico nesse ponto aqui. Como é que eu faço isso? Eu divido a haste em pequenas cargas, e aí, muito menor do que pequenas cargas, pequeníssimas cargas, não vou ficar falando isso, vou dizer pequena carga mesmo, mas aqui então agora eu tenho um dq, tá? Um dq causa nesse ponto aqui, que a gente pode chamar de ponto S, por exemplo, um pequeno campo elétrico. Qual é a nossa estratégia? Eu vou dizer que o campo elétrico resultante vai ser igual a, tá vendo esse símbolo aqui de integral? Esse símbolo de integral aqui, na verdade, é um S, tá? Espichado. S de soma, tá? Espichado, dando a ideia de uma soma contínua. Aqui em cima, quando você tem somatório, usa-se o sigma, que é o S grego, tá? Então a gente está sempre usando o S para indicar a soma, seja ela discreta ou contínua. Então eu vou dizer que o campo elétrico resultante vai ser a soma dos pequenos campos, onde cada um desses pequenos campos é dado pela lei de Coulomb a partir de uma pequena carga que a gente vai chamar de dq. Existe uma certa idealização aqui, mas é uma idealização muito boa, tá? Que é a seguinte, quando a gente fala dq, a gente está falando de um infinitesimal, da menor divisão possível aí, indo realmente infinitesimal, uma coisa sem dimensão já. Acontece que a menor carga que existe é o elétron, ele tem dimensões, ele não é infinitesimal, tá? Mas ele é tão pequeno, ele se distribui tão homogeneamente nas coisas quando você coloca que não tem nenhum tipo de consequência. Então vamos lá, vamos fazer então um exemplo de determinar... Professor, Oi. dq então assumiria algum valor numérico ou não? Não vai ser, é só simbólico, e mais tarde, quando a gente vai fazer a conta, vai ficar muito aparente isso. A gente vai começar por um exemplo, a gente vai repetir o exemplo de ontem. Ontem, a gente fez o campo elétrico de uma linha discreta de cargas. Então a gente vai fazer a mesma linha, agora contínua. Vai ser bom porque você pode voltar e comparar e ver o que mudou. Tá? O resultado que a gente vai obter vai ser exatamente o mesmo. Então, o que acontece aqui? O campo elétrico, tá, de um fio de cargas, para a gente é importante, a gente está repassando e ensinando a vocês de onde é que ele vem. Mostra também que através de um processo parecido, eu vou poder obter outros campos elétricos de outras distribuições de carga, ok? Então, a gente vai querer repetir o exemplo de ontem, diga. Esse daqui é o que mesmo? dq, repare só, você tem uma carga, essa haste, tá? Então, eu pego um pequeno pedaço de carga, tá aqui, ó, um pequeno pedaço de carga. Eu vou imaginar que ele é tão pequeno que você não pode ver, ele é infinitesimal.
ok? Muito parecido lá com o dx, o dy, o dz. Só que aqui eu comecei com um pequeno pedaço de carga, porque é o pequeno pedaço de carga que vai fazer o pequeno campo. A gente vai mostrar agora como é que a geometria entra nessa história. E para isso, tá? Eu vou pensar assim, o que a gente quer fazer? Eu vou dizer, olha, eu tenho um dq aqui, ele causa um campo elétrico aqui. A minha estratégia vai ser, então eu vou simplesmente dizer que o campo elétrico vai ser igual a uma soma contínua de pequenos campos, e vou dizer que o módulo de cada um desses pequenos campos é dado pela lei de Coulomb a partir do dq. Se eu digo isso, tá? Agora eu tenho. Aparecem algumas coisas aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que integrar. Esse negócio aqui vai acabar aqui em cima de alguma forma. Quando eu integrar, eu vou ter que ter uma variável de integração. E note que aqui eu tenho dq e aqui embaixo eu tenho r. O k não me importa porque é uma constante, pode ser colocado em evidência na integral. Isso não é importante. Mas o dq e o r são duas variáveis diferentes. Se lá na matemática e você vai integrar uma expressão, você vai querer escrever tudo em termos da mesma variável. Note que o dq fala sobre essas cargas aqui, né? Elas estão distribuídas no espaço. Né? Então esse daqui vai fazer o quê? Ele está aqui nessa ponta, vai passar então para cá, depois vai para cá, depois vai para cá, depois vai andando, né? Em cada um eu vou registrando aqui o DE. DE. Depois eu faço o quê? Eu somo esses DEs todos com a integração. Então o dq é justamente essa distribuição de cargas. O R vem da geometria. Quem é o R? É a distância entre a carga e o ponto onde eu quero. Então esse aqui é o R, tá vendo? Em cinza. Tá? Então eu preciso estabelecer uma ponte entre a parte espacial e a parte da carga. O que é que permite fazer isso? Para integrar é preciso amarrar as cargas à geometria do objeto. Então eu vou utilizar uma expressão como a gente utilizou ontem, do tipo assim, olha, dq vai ser igual a um lambda dr. Lembre que lambda é uma densidade de carga. Então eu vou ter uma densidade de carga, o que é isso? Tantos coulombs por centímetro. Quem é dr? É, digamos que seja 1 milímetro. Então você multiplica tantos coulombs por centímetro por 1 milímetro e você vai ter a quantidade de carga nesse milímetro. Isso resolve, tá? Então a gente vai ter que usar isso aqui. Bem, vamos comentar primeiro essa história das densidades de carga. Vamos fazer um exemplo para a gente entender o que é densidade de carga. São de 3 tipos, tá? Primeiro, tem o que chama a densidade de carga linear. É aquela que a gente viu ontem e falou agora há pouco, que diz o seguinte: a densidade de carga linear é igual à quantidade de carga dividido pelo tamanho do fio, o dl, tá? Então você vai ter uma pequena quantidade de carga e um pequeno tamanho de fio. Esse dl a gente usa simbolicamente aí porque ele pode ser um dx, pode ser um dy, um dz, pode ser uma combinação, tá? Então, ao longo de qualquer linha eu posso escolher um dlzinho. Então ele está aí marcando o lugar de dx, dy, dz ou qualquer combinação desses aí. Tá? Então, lambda vai ser a quantidade de carga por metro. Então, eu tenho aqui, olha, a unidade do lambda é coulomb por metro. Note que o lambda é o L grego, L de linear, ok? Então, vamos agora para... E se essa carga está distribuída não ao longo de uma linha, mas em cima de uma superfície, por exemplo, no tampo de uma mesa? Então, eu vou usar a densidade de carga superficial. Então, sigma é o S grego. Então, a gente usa para representar aí a densidade de carga superficial. Isso vai ser, então, dq sobre dA. dA é um pequeno pedaço da área da tampa da mesa. Então, o sigma vai ter unidade do tipo coulomb sobre metro quadrado. Ok? Então, muito parecido aqui. Só mudou que um é no fio, outro é por área. Depois a gente passa para densidade volumétrica de carga. Então, a gente usa o símbolo ρ, que vai ser a quantidade de carga sobre um pequeno volume, tá? Então, a gente percebe que o ρ vai ter unidade de coulomb por metro cúbico. Ok? Então, essas são as 3 densidades possíveis. Então, no slide anterior, quando a gente fala assim que a gente amarra isso, utilizando uma expressão, eu dei um exemplo de dq igual a lambda dr. Mas podia dq igual a sigma dA. Podia ser dq igual a ρ dv. Qualquer uma dessas aí seria
podia ser utilizado em algum problema. Claro, a gente não está aqui para sair resolvendo uma multitude de problemas, mas na sua leitura você vai encontrar explicações lá que vão tirar os principais campos que nós temos interesse. Ok? Exemplo. Está aqui à direita. Determine a quantidade de carga em uma barra situada ao longo do eixo X. Então, eu estou imaginando uma situação um pouco fictícia, que é uma barra que está lá no eixo X, ela é infinita nos dois lados. Ok? E aí eu vou restringir ela. Eu vou dizer, olha, considere um pedaço menor dessa barra, que vai de x igual a 10 centímetros, igual até x igual a 20. Agora a minha barra é finita, ela está entre 10 e 20 centímetros. A gente sabe que a distribuição linear de carga ao longo da barra é dada pela expressão 5x nanocoulombs por metro quadrado. Então, quando ele fala que é distribuição linear, então a gente sabe que ele está falando sobre a densidade de carga. Então eu já coloquei aqui, ó, esse é nosso lambda. Ele deu para a gente o lambda 5x nanocoulombs por metro quadrado. Tá? Então a gente vai voltar para a definição de lambda. Okay? Aqui à esquerda eu tenho a definição, lambda vai ser igual a dq sobre dl, e eu vou isolar o dq. Então eu vou multiplicar por dl, passar ele multiplicando, e vou ter então a expressão dq é igual a lambda dl. Ótimo. Isso quer dizer que agora eu posso integrar os dois lados. Se eu integrar o lado esquerdo, a integral de dq é simplesmente q. O que é que o problema pede? Está pedindo justamente a carga ao longo da barra. Então você quer a carga total, né? Determine a quantidade de carga em uma barra. Tá? Então, a gente está no nosso caminho se eu integrar essa expressão. Vamos ver então o que acontece. Integrando o lado esquerdo vai dar Q maiúsculo, que é a minha carga total. Do lado direito, olha aí o que eu coloquei. Eu fiz a integral, eu vou fazer a integral de 0,1 até 0,2 metros, já converti centímetro para metro. A minha expressão então é o lambda dl, que veio aqui de cima. Agora, como eu estou na horizontal, ao longo do eixo x, eu sei que esse dl é simplesmente dx, então eu vou substituir. Pronto, aí eu vou ter aqui o 5x nanocoulomb por metro quadrado, já é o meu lambda, eu vou substituir o lambda também. Isso vai permitir que eu faça a conta. Substituindo, olha o que acontece, ó. Eu já coloquei, aqui eu coloquei o lambda, então essa expressão aqui dentro do integral, mas eu percebo que o 5 é uma constante, então eu já coloco logo em evidência do integral. Esse x aqui, então, continua dentro do integral, o dl virou dx, e eu tenho minha integral aí, a integral de x dx, no intervalo de 0,1 metro até 0,2 metro. Isso é bom, é um integral que a gente sabe fazer. Não é? Então, fazendo aí a integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2, está faltando o meu 2 aqui embaixo, ó. Bem, deveria estar entrando aí, vamos colocar logo. Aqui, ó, aparece 1. Então isso vai para 2,5. Porque eu dividi por 2, tá? O que vai trocar também o de cá. Professor, por que Oi. esses dois valores entraram ao quadrado? Tá, eu vou falar para você já já, peraí. Deixa eu só... boa pergunta, excelente pergunta. Então aqui vai sobrar, ó, vai ser 0,0015, o que a gente dividiu por 2. Pronto. Muito bem, então eu tenho aqui... Deixa eu responder sua pergunta, Juliana. Tá aqui, ó. Na hora que eu integro aqui, tá vendo? A integral de x vai ser x ao quadrado sobre 2. Então 2 já dividiu 5, está em 2,5. Note que eu tenho que avaliar x ao quadrado no intervalo superior, tá? No limite superior, e eu tenho que subtrair o limite inferior. Então eu vou dizer x ao quadrado entre 0,1 e 0,2. Eu vou avaliar x ao quadrado em 0,2. Então ficou 0,2 elevado ao quadrado. Menos 0,1 ao quadrado. Então simplesmente substituir esse valor, tá aqui, menos substituir esse valor.
o que vai me dar esse resultado aqui, eu tenho então como resultado final 0,015 newtons por coulomb. Eu poderia fazer exemplos onde você tem uma superfície, mas aí apareceria uma integral dupla, né? Eu poderia ter um exemplo que fizesse também a mesma conta para um volume. Então, quais seriam essas situações? Então, eu tenho uma linha de cargas, eu usaria uma situação desse tipo, que eu mostrei aí no exemplo. Uma superfície, um tampo de mesa, eu dividiria ele em pequenos pedaços de área. Então eu teria dois integrais para poder cobrir essa área. Tá? Aí eu teria como resultado final uma quantidade de carga que tem nessa mesa. Eu poderia ter, por exemplo, uma pequena bola. Essa pequena bola foi deixada em uma caixa com um elemento radioativo. Aconteceu que esse elemento radioativo induziu uma carga dentro do volume da bolinha de borracha. Então ela ficou com a carga induzida na parte interna. Então, se eu souber a distribuição, eu posso fazer então essa mesma conta parecida, mas agora com integral triplo, tá? Eu não tenho interesse nessa situação de integral triplo, tá? Então eu vou sempre me restringir a uma linha ou uma superfície, tá? Alguma pergunta? Não, professor, eu ia perguntar justamente isso, se a gente ia ver esses casos com integral dupla e tripla, porque a gente começou a ver a dupla agora lá no cálculo 3. Meu foco é justamente a situação linear, tá? Inicialmente. A superfície, a gente vai ver em algumas poucas situações, mas vai ser situações onde a matemática vai ser bem tranquila, não vai ter integral dupla não, vai ser uma situação simbólica. Ok. Então, vamos voltar ao nosso problema. Outro exemplo. Determine o campo elétrico, agora é diferente, no exemplo passado eu quis o quê? A carga total que eu tivesse naquela barra, né? Entre 10 e 20, era só um pedacinho da barra. Agora eu peguei a barra ao longo de todo o eixo. Vou pedir o seguinte, determine o campo elétrico ao longo do eixo Y, devido a uma distribuição linear e uniforme de cargas situadas sobre o eixo X. Então, eu coloquei aqui logo abaixo do eixo X, porque senão você não vê o eixo X. Então imagine que essas cargas aqui estão em cima do eixo X, tá? Aí eu tenho um ponto S ao longo do eixo Y. Se eu souber o campo no ponto S, eu posso sair mudando a posição de S e eu vou saber o campo elétrico em todos os pontos ao longo do eixo Y. Tá? Qual é nossa estratégia? Eu vou pegar essa barrazinha aqui e vou dividir em pequenas cargas, tá? Então, se eu escolher aqui uma carga, lembre que a gente falou, olha, não escolhe uma carga bem aqui, nem outra muito esquisita, não. Bota uma típica. Uma típica é que está assim a meio caminho, por exemplo. Então, aqui eu estou com a carga típica. Essa carga aqui, então, é uma pequena carga, note aí o dq, é um infinitesimal, né? Eu não vou enfatizar isso, porque para a gente, infinitesimal não existe, a gente fala pequena carga mesmo. Pequena carga aqui, no ponto S, causa um pequeno campo. Ok? Então, pequena carga causa um pequeno campo. Nossa estratégia, então, é aquela mesma que a gente colocou. Eu vou dizer, o campo elétrico vai ser igual à soma das pequenas contribuições do campo. Note que eu botei aqui, ó, para todo objeto. A gente tem essa mania. Lá na matemática, o pessoal gosta de escrever os limites de integração logo no início do problema, bem especificado. Como a gente ainda vai evoluir muito, a gente gosta de escrever, olha, você vai acabar integrando por todo o objeto. Então, simbolicamente, a gente coloca aqui e guarda para quando o problema estiver mais bem posto, a gente determinar quais são os limites de integração. Na minha estratégia ainda, eu tenho o seguinte, ó, o módulo do campo elétrico de cada uma das pequenas cargas vai ser dado por K, que é uma constante, 9 vezes 10 a nona, vezes dq sobre a distância ao quadrado, a expressão do campo de Coulomb. A gente só substituiu dq na carga. E vai dar, então, o meu dE. Muito bem. Sempre que eu tenho uma expressão vetorial, tá? O que é que eu posso fazer? Bom, é ruim de fazer conta com vetor, né? Principalmente integral. Você não deve ter visto nenhum integral lá na matemática de vetor.
né? Isso é uma coisa que é muito avançada, você nunca viu isso. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é passar para os componentes, né? Então, eu vou pegar a mesma equação, vou repetir ela 2 vezes, porque está no plano, não vai entrar eixo Z, e eu vou, onde eu tenho vetor, eu vou colocar, ó, tirar o símbolo de vetor e botar um X. Vou tirar o símbolo de vetor, ó, e botar um Y de cada lado. Então é a mesma equação repetida, mas para cada um dos componentes. Essa equação, lembre que é uma forma prática de você escrever essas 2 ou 3 aqui, se tivesse o Z, né? Então é só por praticidade que a gente escreve essa equação. Tem outras vantagens também, mas não vale a pena a gente conversar sobre isso agora. Muito bem, então eu já estou aí. Assim como no problema de ontem, a gente já pode começar a especular. O bom da física em relação à matemática é que a gente pode fazer sempre muita especulação antes de sair fazendo conta, para reduzir a quantidade de conta que a gente tem que fazer. A gente vai fazer essa especulação sempre com argumentos, né, em cima da física, né? Então, você olha aqui, olha, eu tenho uma pequena carga de Q aqui, empurra para cima e para a esquerda. Ora, se você contar aqui, ó, eu vou dizer 1, 2, 3, 4. Se você vier aqui, ó, para a quarta carga, tá simétrico aqui, ó, ela vai empurrar para a direita e para cima, nessa direção aqui. Isso quer dizer que de um lado eu tenho uma carga, tem outra carga, as componentes horizontais vão se anular, as componentes verticais vão acumular. Então a gente já sabe de cara o resultado aqui da integração em x. A componente x vai ter que ser 0. Então, a gente sabe, se você tem aqui, ó, uma linha de carga e você usa a ideia da carga teste para verificar o campo, então se eu colocasse no ponto S uma carga teste, eu tenho uma linha de cargas aqui embaixo, dá para ver que essa carga não seria empurrada para a direita ou para a esquerda, mas sim para longe da linha, para cima, né? Então, isso corrobora aí nossa ideia que o campo elétrico em X é 0. Assim como aconteceu ontem, a componente X se resolveu quase que instantaneamente, mas a componente Y deu um trabalho. E na hora que você bota todos os detalhezinhos, parece que é uma conta imensa, tá? Então a gente vai ver muitos pequenos passos aí para chegar no final. Os pequenos passos poderiam ser feitos muitos de vez, assim, mas eu coloquei, ó, minuciosamente na tela para você ir acompanhando cada um dos passos. A gente vai dar o mesmo resultado da situação de ontem, só que a gente não vai ter aproximação, ele vai ser exato. Você vai ver daqui a pouco. Então, a gente começa então a colocar a questão da geometria. Eu tenho aqui, ó, dq, e eu vou dizer que dq é igual a um lambda dx. Olhe lá em cima no enunciado, tá vendo aqui? Devido a uma distribuição linear e uniforme. Na questão anterior, se você olhar direito, na hora que você fala assim, ó, 5x nanocoulomb por metro, você está dizendo que a quantidade de carga na barra vai depender da posição, depende do valor de x. Então, a densidade de carga era menor no lado esquerdo e maior no lado direito da barra. Aqui, ele já falou para você, ó, a densidade linear de cargas é uniforme. Tá? Quando ele fala que é uniforme, ele está dizendo a você explicitamente, ó, esse lambda aqui não vai ter x, esse lambda não vai ter y, não vai ter z, ele vai ser um número. Isso é muito bom, porque na hora que a gente quiser integrar, a gente vai pegar e colocar ele em evidência do integral. Então a gente já tem aí um passo garantido. Então dq é igual a lambda dx, isso é para vincular as cargas à geometria, para poder fazer a integração em dy, tá? E R é a distância, a gente usa R sempre como distância. A gente está vendo o seguinte também, ó, o campo elétrico faz um ângulo alfa com o eixo Y. O lado oposto aqui desse triângulo, que representa a distância, a menor distância entre a linha de cargas e o ponto S, a gente vai chamar de A. E essa distância aqui, da origem até onde está o dq, eu vou chamar de x. Olha como bate direitinho. Estou dizendo, ó, a distância daqui até aqui ao longo da barra é x.
Um pequeno pedaço da barra a gente vai chamar de dx. Olha aí. A barra a gente está numerando com x. Um pequeno pedaço da barra a gente chama de dx. Lembre que o d para a gente sempre quer dizer pequeno. Pequena quantidade, pequeno campo elétrico, pequeno pedaço de barra. Muito bem. Então, próximo passo. Muito simples. D é y. Travou só pra mim aí? Travou pra mim também. Aqui travou também. E eu reclamando, achando que era a internet. Aqui também. Isso aí é pra ele acalmar um pouquinho aí, porque tá indo rápido demais nessa parte aí, pô. Ligado na 220 aí. Eu mesmo não sei por que a componente X aí é igual a zero, não sei. Se alguém souber aí, puder falar. Eu não assisti a última aula, então eu tô... Meu Deus. É porque ele falou que se anulam, né? Tipo, tem a carga do lado esquerdo e do lado direito, que uma, tipo, aqui tá uma anula a outra de cada lado. Não sei explicar direito. O vetor resultante vai ser para cima. É porque o mesmo número de cargas que tem na esquerda tem na direita, e as duas vão ter Isso. forças que vão se opor e vão se anular. Aí só vai ter a força que vai dar no eixo Y, que seria a força que está empurrando, o vetor que está empurrando para cima. Vocês estão inteirados. Cuidado só pra falar besteira aí, porque tá gravando. Foi você, né, Lucas, que puxou o cabo da internet dele. Oi? Você que puxou o cabo da internet dele. Eu não, acho que o gato tá bem... Ontem o gato de Elton caiu. Barril, acho que hoje é dele. Ele fala pra ninguém falar besteira, ele mesmo fala. Só pode se contrair, pô. O engraçado é que semana passada ele caiu na quarta também. Eu ia falar isso agora. Esse despertador. Tem alguma coisa errada que não tá certo. Quartou, meu filho, quartou já. Eu assisti o jogo do Vitória. Acabou o tempo na mão dele. É mesmo? Você é doido pra assistir isso? Assistir jogo do Vitória é pior, viu? Que ser humano, velho. Vitória joga ainda, nem sabia. Alô, gente? Olha Alô? aí. Oi, vocês estão me ouvindo? Então, Sim, professor. Pois é. Sim, professor. Parece que alguém aí encostou no disjuntor da rua, porque a vizinhança toda aqui apagou, mas voltou na mesma hora. Pode acontecer de novo a qualquer momento, tá? Então, se acontecer isso, a gente vai ter que marcar um outro horário, uma coisa desse tipo. Mas, por enquanto, dá pra gente administrar. Né? Uma onda eletromagnética. Não é uma onda, né? É uma onda esse negócio. Agora, eu não sei como é que vai ficar. A gravação continua rolando, ótimo. Vamos apresentar a tela. Lembre que pode acontecer a qualquer momento, tá? Vocês devem estar vendo minha tela aí. Eu estava aqui justamente falando o seguinte, olha, a gente vai calcular o campo elétrico no eixo Y. Isso vai ser a pequena contribuição, tá? Vertical para todo o campo elétrico, né? Para toda cada uma das cargas. E observe aqui, ó. Vem aqui, eu tenho DE é um vetor. O alfa é o ângulo entre o vetor e o eixo Y. Se eu quero essa componente aqui na vertical, tá? Note então que eu estou falando do cateto adjacente e não o oposto. Então eu estou usando um ângulo aqui que não está, eu não estou começando no eixo X positivo, eu estou usando o alfa, tá? O alfa tem 0 justamente no eixo Y, então você vai ter o seguinte, a gente vai ter DEY, a componente Y, vai ser o módulo do campo elétrico multiplicado pelo cosseno. Quando eu fizer isso, eu vou ter justamente a componente Y. Muito bem.
Então, eu vou arrumar isso aqui um pouquinho melhor, tá? A gente vai evoluir a conta. Olha, já dá para a gente ver uma coisa. Lembre que sempre que você tem qualquer componente y, você pode substituir pelo módulo do vetor vezes seno ou cosseno, a depender da sua escolha de ângulo. Aparece aqui, ó, o campo elétrico de Coulomb. Então eu já posso substituir. Fazendo a substituição, essa expressão já fica assim, ó, com k dq sobre r ao quadrado. Eu já andei um pouco. Eu posso também substituir o cosseno de alfa. Dá para eu calcular explicitamente. Ó, aqui, ó, esse ângulo é alfa. Isso quer dizer que este ângulo aqui do triângulo é alfa. Eu posso, então, obter o cosseno a partir desse triângulo, que vai ser cosseno sempre é o adjacente, então eu tenho A, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o meu R. Então eu vou ter aqui o cosseno de alfa, vai ser A sobre R. Eu vou então rearrumar essa expressão, vou colocar o que é constante em evidência, o A é constante, coloquei em evidência, o K é constante. O dq, a gente já sabe, é lambda dx, então posso substituir, vai ficar lambda dx. Aqui embaixo eu tenho r ao quadrado vezes r, vai dar r ao cubo. R eu já sei, usando Pitágoras, vai dar x ao quadrado mais a ao quadrado, a raiz. Lembre que eu estou usando para raiz 1/2, a potência de 1/2, tá? Isso tende a facilitar a conta. Então, se eu pego essa expressão aqui e coloco no lugar de r, que é o cubo, vai dar uma potência de 3/2 no denominador. Né? Pronto, a gente já tem uma expressão aí, ó, que já dá para a gente pensar em fazer conta. Eu só vou fazer mais uma coisa, dá para ver aqui, ó, tá vendo esse lambda aqui? É uma constante, a gente falou isso no início, então eu posso colocar ela em evidência. Agora, eu tenho uma integral aqui, ó, beleza, dx sobre x ao quadrado mais a ao quadrado, essa quantia é elevado a 3/2. Essa é uma expressão que dá para a gente fazer a integração. Você pode olhar no próprio livro nosso, Young and Friedman, se você for na tabela final, tem lá integrais populares, né, mais importantes para o livro. Então tem essa integral lá. Ou, se você quiser, você pode pegar a expressão, eu escrevi ela aqui já, para a gente poder utilizar. Vou copiar ela e vou colocar no Wolfram Alpha. Falei com vocês ontem sobre isso, né? Então, tá aqui. Se você coloca a expressão e você dá o Enter, ele vai justamente fazer a conta para você e vai dizer para você o resultado. Aí ele deu aqui, ó, bem aqui, o integral indefinido, tá bem aqui. Então, essa integração, que é a que eu escrevi, vai dar este resultado aqui. Então, eu vou simplesmente portar ele para lá. Como eu vou estar avaliando isso nos limites, fazendo a diferença, então a constante não entra. Fazendo isso, ó, foi essa expressão que eu avaliei, vou colocar substituindo da tabela direto. Isso aqui tem que ser avaliado entre mais infinito e menos infinito. Então vou pegar aqui, substituir mais infinito, vou ver que número dá, depois eu vou subtrair, vou substituir menos infinito e subtrair essa quantia. Se você fizer isso com paciência, você vai descobrir que dá exatamente 2. Então, essa integral toda aqui, de menos infinito até mais infinito, vai dar 2. Colocando 2 aqui, vai dar 2 vezes k lambda sobre A. Então, eu tenho justamente o campo elétrico de uma distribuição linear de carga. Quando a gente fez essa conta ontem, se você lembrar, no Wolfram Alpha, não deu 2 exato, deu 2,01. Então, aquele valor que a gente teve ontem era aproximado, porque a gente não usou uma linha de carga, a gente usou bolinhas, não foi? Em vez de uma linha contínua. Agora não, a gente usou uma situação contínua, tá? E aí deu o valor exato, 2. Tá? Esse campo elétrico está aqui à direita. O que a gente faz? O A era a distância, a menor distância da barra até o ponto S. Mas a questão pediu o campo elétrico não para o A específico, mas para qualquer ponto. Então, eu vou representar isso com R. Isso quer dizer que o A pode mudar. Pode ir aumentando, pode diminuindo. Se você fizer a mesma conta com A um pouco maior, um pouco menor, vai dar a mesma coisa, tá a expressão aí. E aí eu reescrevo a expressão. Lembra que no início da aula eu falei que o K
também pode ser escrito como 1 sobre 4π epsilon zero, né? Se eu substituo aquele valor aqui e simplifico, vai dar então o valor de lambda sobre 2π epsilon zero r. Essa é a forma que você provavelmente vai encontrar no seu livro, né? Não a forma de cá. A partir desses exemplos primeiros, assim, quando a gente começa a calcular o campo elétrico para distribuição contínua, vai prevalecer o epsilon zero, né? A gente quer abandonar o K o mais rápido possível. Se você quiser escrever o campo vetorial, aí é fácil. Você já tem aqui, ó, o módulo dele, e aí você pode multiplicar pela direção e sentido, que é o versor J, quer dizer, para cima. Então tá aí o meu resultado. Ok? Então era isso que eu queria repassar com vocês aí. Como a gente obteve o campo elétrico de duas formas diferentes. A gente obteve ele ontem, usando a forma discreta, e hoje usando a forma contínua, né? E o resultado deu praticamente igual, né? E a gente tem agora o campo elétrico de um fio. Nossa avaliação, de fazer uma avaliação, semana que vem, eu vou cobrar até esse ponto, né? E eu vou fazer também alguns exercícios. Lembre que eu remarquei a nossa horário de atendimento para amanhã, tá? E a gente vai ter um outro horário de atendimento da semana que vem, que é na segunda-feira. Então vai ter ampla oportunidade para vocês passarem, tirarem dúvida, e eu vou até propor mais problemas para a gente estar praticando o material, para a gente chegar em boa forma até o dia da avaliação. Na avaliação, lembre, vocês têm questões lá que são qualitativas, né, do livro. Você também tem questões que são das sessões que a gente cobriu. A gente cobriu praticamente de 1 a 6, tem uma coisa ou outra que a gente não... mas não fez explicitamente, mas está no nosso conteúdo, né? A gente sabe, por exemplo, que se você tem o campo elétrico, você coloca uma carga dentro, tem uma força. A gente sabe lá de Física 1 que se você tem uma força, vai ter aceleração. Se você tem aceleração, vai ter variação da velocidade. Se você tem variação da velocidade, tem variação da posição. Então, eu vou amanhã, na minha aula de horário de atendimento, eu vou revisar problemas desse tipo também, tá? Porque às vezes tá enferrujado, né? Já faz mais de 1 ano que a gente viu Física 1, então quem sabe você quer praticar e ver isso, né? Na aula de amanhã e na segunda-feira. Alguma pergunta, comentário, dúvida? Professor, Oi. pode falar, Alto. Não, eu só ia perguntar qual é o horário do atendimento amanhã. Eu também ia perguntar isso. Poxa, tá na agenda de vocês, no Google Sala de Aula. Ó. Amanhã, 5 horas da tarde, se eu não me engano, de 5 às 6. Exatamente, eu acho que é 5 a 6 também. Deixa eu ver se eu tô com ele aberto aqui. Atividade. Eu olhei hoje mais cedo. Pronto. Tá aqui, ó, no atendimento, se você for aqui no calendário, tiver qualquer dúvida, eu quero manter o mesmo horário, tá? Então, o nosso horário aqui, ó, é de 6 a 7, né? O verdinho. Então, eu vou ter atendimento amanhã de 6 a 7 e também na segunda-feira de 6 a 7, né? Porque essa semana eu não pude na segunda-feira, eu tive um problema. Professor, Okay. no documento que o senhor postou no Google, no Classroom, está invertido. Primeiro somos nós e depois é a licenciatura. É mesmo? Então, Primeiro tá lá, de 5 às 6, engenharia, e de 6 às 7, então licenciatura. deixa eu fazer a modificação aqui agora. Eu não sou... Gente, eu posso ter me enganado, mas eu acho difícil, porque eu olhei hoje mais cedo. Deixa eu abrir de novo aqui. Eu vou verificar ainda, não se preocupe não. Não se preocupe não. Eu vou verificar no documento. Tá bom. Então, fica aí agendado, tá? Para amanhã. Tá bom, minha gente. Se não tiver mais nenhuma pergunta, aí eu tenho outra aula agora. Alguma pergunta, dúvida? Uma coisa que eu quero comentar é a seguinte, ó. Essa expressão do campo elétrico, tá? Pode ser utilizada, por exemplo, eu posso ter 2 fios, né? Então um fio horizontal e outro fio vertical. Cada um vai ter o campo, então novamente vale a superposição.
o campo elétrico resultante é igual a E1 mais E2, onde, em vez de usar a expressão de Coulomb, eu uso agora a expressão do fio. Esse vai ser também um dos problemas que eu vou estar resolvendo no atendimento. Eu acho até que talvez eu vou gravar o atendimento, se tiver gente, e colocar no à disposição, né, para quem quiser ver. Isso é interessante. Ok, minha gente, então, boa noite, viu? Boa noite, Vou professor. suspender Boa aqui noite. a gravação.